Amém, meu irmão? Vamos continuar então. Por que existem áreas na minha vida? Por exemplo, a minha área, a minha vida espiritual, ela está 100% salva, porque eu entreguei 100% dessa responsabilidade. Eu entreguei 100% da minha vida espiritual para Jesus. E Jesus assumiu 100% a responsabilidade de salvar a minha vida espiritual. Mas e as outras áreas da minha vida? Enquanto eu viver nessa terra, eu preciso de salvação. Não é essa salvação para eu ir para o céu. Para eu ir para o céu, eu precisava nascer de novo, eu precisava ter a minha vida espiritual renascida, recriada, e isso aconteceu. Eu precisava ter uma aliança com Jesus através do batismo, e eu já fiz isso também. Então a minha vida espiritual, ela está salva. A minha vida espiritual que vai para o céu, o meu espírito, ele está salvo. Mas enquanto eu viver nessa terra, né, nesses 100 anos que eu viverei nessa terra, se Jesus não voltar antes, eu quero uma vida salva, eu quero uma vida boa, eu quero uma vida agradável, eu quero uma vida prazerosa, eu quero uma vida abençoada, e Jesus tem condição? Lógico que tem, por isso ele deixou escrito. Todos nós, né, temos família, pai, mãe, filho, todos nós temos, ou é dono de um lugar, de um trabalho, ou ele é o patrão, ou ele é o empregado. Todos nós estamos inseridos nisso. E aqui no capítulo 5 e 6 do livro de Efésios, eu amo essa parte aqui do livro de Efésios, porque aqui são orientações, direções explícitas de Deus para a sua vida, para que a tua vida dê certo nessa terra. E aqui a palavra de Deus aqui diz aqui no capítulo 5, verso 24, verso 25, falando para você e para mim que somos casados, maridos. Então diz o quê? Você quer, às vezes chega, né? Eu não sei por que meu casamento não dá certo, porque é minha esposa, porque é minha mulher, porque isso, porque aquilo. Espera aí. E a sua parte? E a minha parte como marido? Será que eu tenho cumprido? Será que eu tenho feito essa parte? Será que eu tenho feito o que Jesus manda? Então ele é Senhor. E se ele é Senhor, eu obedeço. E se eu obedeço, ele salva? Porque eu posso simplesmente apontar o dedo, né? O problema está com ela, o problema é isso, o problema é aquilo. Isso é a coisa mais fácil que tem. Responsabilizar e culpar o outro. Mas e a minha parte? Será que eu não tenho nenhuma parcela? Eu tenho pelo menos 50%. Num casamento, o homem é 50%, a mulher é 50%. Pelo menos isso. Eu tenho a minha parcela. E aqui diz assim: maridos, amai a vossa mulher. Olha o que nós lemos ali atrás. Por que me chamais Senhor, Senhor, dono, dono, se não fazeis o que eu vos mando? Marcelo, você quer que eu salve o seu casamento? Você que está ouvindo, assistindo agora, você quer que eu salve o seu casamento? Você, marido, quer? Então eu vou te dizer o que você tem que fazer. E a sua esposa? Agora não é a hora da esposa não, agora é a nossa hora. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse e a purificasse por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Marcelo, você que está aí sentado, ouvindo, vendo, será que nós temos cumprido esse papel? Queremos a salvação do casamento, mas temos cumprido o nosso papel de marido? Nós temos nos entregado para a nossa esposa como Cristo se entregou pela igreja? Temos amado a nossa esposa, cheia de defeito, cheia de falha, como Cristo amou a igreja, amou a você e a mim, cheios de defeitos e de falhas? Jesus se entregou, ele se ofereceu. Ele não ama porque eu sou bom, ele amou incondicionalmente. Você tem se oferecido incondicionalmente para sua esposa? Você tem amado a sua esposa incondicionalmente? Você tem passado por cima dos defeitos? Você tem purificado, lavado, limpado a sua esposa pela palavra? Então a sua esposa, né, teve o dia lá, um dia difícil, um dia cansativo. Às vezes eu escuto pessoas, às vezes mulheres lá na igreja se queixando, ainda que eu tome assim todo o cuidado do mundo, né? Quando eu vou conversar com uma mulher, seja solteira ou seja casada, de preferência minha esposa, sempre, quase sempre a minha esposa está perto.
Nós escutamos muito queixas no sentido de que eu não posso compartilhar com meu marido algumas coisas, porque ele não gosta que eu chegue em casa e eu venha falar para ele com problema, porque ele disse que ele já teve problema demais na rua, no trabalho dele. Calma lá, marido. Você é responsável, sim, para ouvir as queixas da sua esposa, os desgastes da sua esposa, e você precisa ter uma palavra para limpá-la, para trazer paz ao coração dela. Talvez ela teve um dia difícil e ela quer chegar em casa e desabafar e até chorar, ela quer um descanso, ela quer um ombro, ela quer um colo, ela quer alguém que a apoie, porque às vezes o dia foi muito difícil, aí chega em casa e não tem o seu apoio. Quantas vezes que eu cheguei como igreja, eu cheguei cansado diante de Jesus, eu cheguei desgastado diante de Jesus, e Jesus sempre me ouviu, Ele sempre estava disposto a me ouvir, e Ele sempre me dava uma palavra. Às vezes na hora eu não tinha nenhuma direção, mas depois eu vinha, lia a Bíblia, escutava uma pregação, escutava uma música, um CD, e de repente vinha a direção, vinha uma paz no meu coração. Marido, Marcelo, nós somos responsáveis para isso. Deus nos deu essa capacidade. Eu e você, nós precisamos agir dessa maneira. Tirar toda ruga, toda sujeira, tudo aquilo que o mundo tem contaminado a sua esposa. Você, marido, nós temos esse direito, essa capacidade, e nós temos esse dever em relação a cada uma, né, das nossas esposas. E as mulheres, aqui diz assim: mulher, você quer que Deus salve o seu casamento? Mulher, seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Você se submete a Jesus? Como que você se submete a Jesus? Submeta-se ao seu marido também. Mas deixa eu dar um passinho aqui, porque às vezes essa palavra submissão, né, submissão não é capacho, submissão não é empregada, submissão não é uma escrava. É difícil eu, Marcelo, como igreja, me submeter a Jesus? Não, não é. Então, marido, pelo amor de Deus, seja como Jesus. Marcelo, seja como Jesus, e a sua esposa e a minha esposa, ela não vai ter dificuldade nenhuma em se submeter a você e a mim. Às vezes coloca-se o fardo, né, todo sobre a vida da esposa. Porque ela é rebelde, ela é dura, ela é insubmissa. Mas e nós? Se nós formos essa pessoa, porque Jesus ele veio na frente. Primeiro veio Jesus, depois veio a igreja. Quando esse Marcelo, quando esse marido estiver pronto, a esposa, a igreja vai ser tão simples. Pedro diz que a esposa ela é um vaso mais frágil. E às vezes eu tenho visto hoje esposas sobrecarregadas, né, um fardo muito, muito grande sobre a vida delas. Jesus veio o quê? Ele veio para nos aliviar, Ele veio para trazer descanso. Marcelo como marido, você como marido, o seu papel na sua casa é trazer alívio para a sua casa, é trazer descanso para a sua família. Amém? Você vai ter a tua esposa na tua mão, vai ser tão simples conduzi-la, vai ser tão simples conviver dentro da sua casa. Amém, meu irmão? Filhos, uma palavrinha para você e para mim, todos, né? Nós somos filhos de alguém. Meus pais já morreram. Mas para você que tem pais vivos, olha o que diz aqui: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deixa eu dar uma palavrinha, porque eu sou filho, meus pais, graças a Deus, estão vivos, são bênção na minha vida, claro, estão lá na igreja comigo, e eu sempre falo uma coisa: eu sou pastor deles, mas antes de ser pastor deles, eu sou filho deles. Eu ouço meu pai, eu ouço a minha mãe, mas também quando é para eu, né, tratá-los como ovelhas, eu também os trato. Não existe acepção de pessoas, né, lá na igreja, graças a Deus isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, talvez filho jovem. O seu pai, ele sabe mais do que você. O seu pai, ele te ama com amor que você nunca imaginou. Que amor que é esse? Então, por favor, você quer que a tua vida vá bem e seja longa? Então, respeite o seu pai, obedeça o seu pai, acate, aceite os conselhos do seu pai e da sua mãe. Se teu pai é bom, se teu pai é ruim, honra o teu pai, obedeça o seu pai, submeta-se ao seu pai e à sua mãe. Eles te amam com amor que você nunca conheceu, um amor que é muito grande, muito, muito sublime esse amor.
Você quer que a tua vida dê certo, filho? Você quer que a tua vida dê certo, jovem? Então submeta-se ao seu pai. Obedeça quando teu pai falar assim: não anda com essa pessoa, não faz isso, estuda, não seja preguiçoso, trabalhe. Obedeça ao seu pai. A tua vida, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. A sua parte é obedecer, e a parte de Deus é cumprir essa promessa na sua vida. E diz aqui no versículo 4, Efésios 6, verso 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu sempre traduzo esse versículo aqui: pai, pelo amor de Deus, não seja chato com o seu filho. Entenda a idade do seu filho, entenda a vida do seu filho. Não estou falando que é para, não estou contradizendo o que eu acabei de dizer, não. Mas entenda o seu filho, sabe? Aproxime-se do seu filho e, acima de tudo, seja exemplo para o seu filho. Quando você está estressado, desgastado, quando teve problema, o que seu filho te vê fazendo? Ele te vê xingando, murmurando, resmungando, ou ele te vê jejuando, confessando a palavra e orando? Quando diz aqui, criai-os na disciplina, nessa palavra disciplina não é rigidez, não é castigo, não é bater, não. Disciplina é treinamento. Aproxime-se do seu filho e seja um exemplo para o seu filho. Treine o seu filho. Seja aquilo, olha para mim, faça igual Paulo disse. Paulo disse assim: ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Treine o seu filho. Seja o treinador, o coach do seu filho. Ande na frente do seu filho. Amém? Agora uma palavra: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então você, marido, esposa, filho e pai, será que nós temos feito isso? Será que nós temos praticado essa palavra? E aí sim Deus vai interferir, aí sim Deus vai se manifestar. Olha aqui uma palavra para você que é funcionário, que é empregado de alguém. Quanto a vós outros servos, a palavra servo dizendo, empregado ou funcionário, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas para como servos de Cristo, fazendo de todo o coração e de boa vontade. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja empregado, servo ou quer seja livre. Você serve o seu patrão como? Você que é empregado: eu não sei por que não me promove, eu não sei por que não reconhece, eu não sei. Você tem sido essa pessoa? Você tem feito o que Jesus manda você fazer? Porque se você não fizer, Ele não é Senhor. Se Ele não for Senhor, Ele não é Salvador. Você tem servido o seu patrão somente quando ele está perto? Você já chegou em alguma loja onde você não foi atendido porque o funcionário estava muito ocupado, o balconista ali, o vendedor, porque ele estava mexendo no celular ou acessando o Facebook ou a internet? Isso já aconteceu comigo. E depois não sabe por que as coisas não vão para frente, por que o patrão não promove, por que o patrão não reconhece. Será que esse patrão tem visto coisas boas na sua vida? E da mesma forma, e a vós, senhores, patrões, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Você é patrão que ameaça? Sabendo que o Senhor, tanto deles como vossos, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. Deus sabe todas as coisas. Como que você trata o seu funcionário? Eu sempre falo lá na igreja que o patrão, ele tem o privilégio, a oportunidade de não ser simplesmente um patrão, mas ser um pastor no trabalho deles, no trabalho dele. Nosso tempo já está indo embora, mas eu quero deixar essa palavra para você. Se Jesus não for Senhor, e Ele só é Senhor com atitude. Eu demonstro que Jesus é Senhor quando eu tenho atitudes coerentes, concernentes à palavra de Deus. Aí sim Ele é Senhor. E aí, em consequência disso, Ele vai ser Salvador. Aí Ele vai se manifestar a mim. Aí Ele vai agir na minha vida. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para esse Deus que te amou, que Ele entregou Jesus por você. E a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada. Amém? Vai lá na igreja uma hora dessa. Cultos quarta e sexta às 8 da noite, domingo às 7 da noite. Acesse o nosso site, saldaterrapc.com.br. Acessa, vai lá na igreja, vamos estar mais juntos, vamos aprender dessa verdade, para que a tua vida seja salva, para que a tua vida seja boa. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida e até o próximo programa em nome de Jesus.